galera, pra quem não sabe, a Sakayanagi ela teve um dos maiores momentos, um dos maiores desafios que ela já enfrentou. Tudo começou na luta contra o Ryuuen, na qual o perdedor do próximo exame especial do fim de ano seria voluntariamente retirado do colégio, ou seja, ia ser expulso quando o exame especial acabasse. Bom, chegamos ao momento especial que o exame foi concluído com um grande choque para todo mundo. A derrota da Sakayanagi e a saída da escola. Assim como o autor disse há um tempo atrás, alguma expulsão importante ia acontecer, cara. Provavelmente alguém ia sair e finalmente essa pessoa veio. E vai impactar diretamente na história. Então hoje a gente vai ver o trágico final da Sakayanagi e a última despedida com quem ela mais ama e quem ela mais admira. Ayano Koji Kiyotaka. Então se prepara aí, cara. Vem comigo pra gente conferir isso tudo agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. Que olha só, galera, depois de permitir que a Ayano Koji vencesse, Arisu sabia que ela enfrentaria a expulsão da escola. Ela tinha aceitado perder pra ele, que é a pessoa que ela mais amava, e agora presenciaria os últimos momentos ali dentro da instituição. Logo pela manhã, o Ayano Koji saiu do quarto dele e foi direto para a entrada principal da escola. Ele sabia que aquele seria um dia decisivo, marcado pela despedida, por alguns sentimentos conflitantes e tudo mais, porque ele mesmo não queria sair dela. Mas o Ayano Koji chegou lá, no local combinado, encontrou com o pai da Sakayanagi, né, que já estava à espera dela, e a expressão dele estava calma, como de habitual. Parecia que ele estava preparado para esse encontro, apesar do peso que a situação toda carregava. Era evidente que o diretor já tinha ciência de todo aquele desfecho, uma vez que antes do exame especial, Mashima já tinha informado ao diretor sobre a possibilidade de despedida da Sakayanagi. Então o ambiente já carregava uma mistura de formalidade, melancolia e tal, e enquanto a Sakayanagi chegou ali, o Sakayanagi mudou um pouco de assunto, falou claro que ele tinha uma reunião e tudo mais, que não precisava ficar ali, e o Ayano Koji poderia procurar ele caso precisasse, né? Pouco tempo depois, Arisu chegou. A presença dela já era muito marcante, aquela bengalinha característica, né, confiante, só que quando ela apareceu lá, os olhos dela imediatamente buscaram o pai dela. A postura dela estava de determinada ainda, só que depois de um breve troca de olhares ali e alguns gestos, Sakayanagi decidiu dar espaço, se afastando ali para deixar Ayano Koji e Arisu conversarem em particular. Só que antes de ir embora, Arisu pediu para que a galera que estava junto com ela ali deixasse ela sozinha também com o Kiyotaka. Yamamura e Morishita obedeceram isso, mas lógico, sem que o Ayano Koji percebesse a hesitação no olhar do Yamamura no final das contas. Mas com os dois a sós agora, Arisu começou a falar. Ela sabia que hoje, apesar de tudo, né, de ser breve, o tempo com o Ayano Koji tinha permitido que ela fortalecesse os seus laços com o Yamamura, fortalecesse muito a sua mente ali, tudo, né, no geral dentro da escola. Ela também mencionou Morishita, que enfatizava a relação de proximidade entre elas. Arisu então voltou o olhar para Ayano Koji, indicando que esse seria o último encontro dos dois. Ela reconheceu que não estava satisfeita, né, em ser a sua oponente, mas ela admitiu que no final tudo aconteceu conforme planejado por ele. As palavras dela até carregavam um tom ali de reflexão, né? Tipo assim, mano, de fato você chegou onde você queria, Ayano Koji. E apesar disso, o Ayano Koji não deixou de reconhecer a força da Arisu. Ele declarou sem medo nem nada que, sem sombra de dúvidas, ele sabia e reconhecia as capacidades da Arisu. E ela sabia que isso era um elogio, né? Então ela ficou com um sorriso no rosto e pensou um pouco mais sobre todos à volta dela, como o caso de Ryuuen, Horikita e Chinose, que ainda tinham muito para melhorar e talvez eles fossem melhorar por conta de uma única pessoa, Ayano Koji. Apesar disso, parecia que, tipo assim, de fato ela encontrava algum conforto em ouvir essa afirmação diretamente do Ayano Koji, né? Que ele faria esse tipo de coisa, faria elas melhorarem, ele avançaria com todo mundo, assim como ele já fez com a Kei, que a gente viu. A Arisu então ela desviou o olhar, começou a olhar para o céu, aparentemente ela estava um pouco perdida, né, nos pensamentos, e a expressão dela carregava uma mistura de introspecção e um pouco de medo, né? Como se ela pensasse sobre o que não poderia mudar, além do que já estava sendo mudado. E depois de alguns momentos de silêncio, ela voltou a encarar o Ayano Koji com uma certa seriedade, que estava um pouco diferente da leveza que ela estava antes. Tinha algo na expressão dela que parecia indecifrável para Ayano Koji, mas ela começou a transmitir uma sinceridade genuína também. Ela mencionou que tinha 2 pedidos para fazer para ele, e ela disse, assim, enfatizou, né, que ela queria que ele aceitasse esse pedido e não rejeitasse de forma nenhuma. Depois de um breve momento, ela falou o primeiro:
ela queria um beijo apaixonado do Ayano Koji. E embora essa surpresa tenha sido evidente, né, no Ayano Koji, a Arisu rapidinho desfez esse momento aí, começou a rir, esclarecendo que era só uma brincadeira e tal. Apesar de que eu acho, meu amigo, que não era brincadeira total não, tinha um fundo de verdade nessa parada aí. Mas ainda assim, ela retomou ali o tom mais sério e falou o pedido verdadeiro, o primeiro dela, que ela não queria perder a conexão entre os dois ali. Mesmo que os seus caminhos se separassem a partir de agora, depois da escola, ela falou que ainda queria continuar, de alguma forma, tendo uma conexão com ele. Ela queria reencontrar o Ayano Koji no futuro e continuar ali em contato, apesar de todas as incertezas que o destino reservava para os dois. A Arisu, ela também compartilhou a intenção dela de se desafiar, de crescer nesse próximo ano, buscando se tornar alguém mais digno de lutar contra o Ayano Koji. Como parte desse desejo, ela pediu que o Ayano Koji prometesse que, quando ele saísse da escola, ele não se distanciaria dela completamente assim. Eu entendo, né? Mesmo que ele entendesse isso tudo, né? Que terceiros poderiam interferir nessas promessas, porque não tem só ele nessa parada, tem muita gente envolvida em volta. Ele aceitou esse pedido. Ele reconheceu a importância que aquilo tinha para Arisu no momento. E depois, a Arisu fez outro pedido, o segundo dela. Ela queria que o Ayano Koji observasse e chegasse a uma conclusão sobre Hashimoto e as suas ações. Porque dentro dela tinha um conflito. Parte desejava perdoar o Hashimoto, enquanto a outra parte não conseguia. A Arisu, ela confessou que, no mundo ideal, ela gostaria de caminhar ao lado do Hashimoto para entender, né, testemunhar o resultado das escolhas dele e tudo mais, mas sabia que isso não seria mais possível agora, porque ela estava indo embora. E o Ayano Koji concordou com esse pedido. Ele então pegou o celular e ali diante da Arisu, ele mostrou uma foto dos dois juntos no seu quarto. Era um gesto simbólico para ela, mostrando que o Ayano Koji ainda assim não tinha mais intenção de usar aquela imagem, porque não fazia muito sentido. E isso provocou um leve sorriso na Arisu, né? Como se o peso tivesse sido tirado dos ombros dela. E com um tom ali de brincadeira, a Arisu foi lá e abriu os braços para Ayano Koji. Ele, sem hesitar, só correspondeu a isso. Foi lá e abraçou ela também. Não foi um beijo, mas foi um abraço que foi lindo de se ver, galera. Por um instante, os dois pareceu que tava cheio de sentimentos ali, sabe? Parecia que o Ayano Koji pela primeira vez estava sentindo saudade. E assim, a compreensão dos dois ali era como se as palavras não fossem necessárias para traduzir o que eles sentiam um pelo outro. Não tô falando de amor nem nada, mas tipo, admiração. Pro lado da Sakanagi vem um amor, obviamente, mas do Ayano Koji uma admiração. Então, antes de partir, a Sakanagi, ela olhou pro Ayano Koji e o olhar dela estava carregado ali com uma mistura de esperança, de ansiedade, como literalmente alguém que esperava por um futuro encontro, onde as coisas poderiam não acontecer também. Então ela disse um último adeus. Ela se despediu e deixou o ar de promessa ali de um reencontro, né, de uma lembrança desse momento que ficaria gravada nos dois durante, muito tempo. Agora, por que o Ayano Koji aceitou essa expulsão da Arisu tranquilamente? Ele sabia de tudo o que estava acontecendo desde o início. E aí a gente vê a cena final da Arisu. E provavelmente, galera, é o que eu já falei, essa não vai ser a última vez que a gente vai ver eles na série. Temos alguns boatos aí, né, de que vai rolar Classroom of the Elite pós-escola também. Então não vai ser só até o terceiro ano. Provavelmente a gente vai ver muito mais coisa na série, mas certamente esse final aí dela indo embora marca o fim de mais um capítulo e o início de mais uma história que agora vai ser completamente diferente. Para alguém como a Sakanagi aceitar a expulsão foi uma decisão surpreendente. Será que ela fez isso por amor ao Ayano Koji? Tinha algum motivo oculto por trás dessa escolha? Bom, lá no volume 11 do primeiro ano, a gente viu um intenso duelo entre as duas classes. Ainda assim, a história parecia ter sido deixada de lado, os conflitos futuros, especialmente os relacionados aos exames especiais, foram deixados de lado um pouco, só que mesmo que a turma da Horikita tenha enfrentado desafios muito grandes, não tinha indícios de vingança individual da Sakanagi contra o Ayano Koji. Mesmo com algumas interações esporádicas entre a Arisu e o Ayano Koji e tal, ao longo do primeiro ano, como aconteceu lá no volume 6, a prioridade do autor era o quê? Desenvolver os personagens do primeiro ano. No segundo ano, ele já trouxe membros das classes B, C e D, que acabaram ganhando mais foco e reduziu a atenção sobre a Arisu. Foi só nos últimos volumes ali do segundo ano que a gente começou a ver de novo mais atividades de fato da classe da Arisu, especialmente com a introdução do Yamamura e Morishita, os dois personagens que trouxeram um ar diferente e único para esse elenco, e as interações com o Ayano Koji também foram muito bem recebidas pelo público. Ainda assim, desde o volume 6, tinha alguma coisa suspeita acontecendo. A gente sabia que o Ayano Koji ele deixaria a classe da Horikita, mesmo que não tivesse nenhuma pista concreta sobre a nova classe que ele iria. Só que quando a gente analisa ali, dá uma olhada nos volumes 8 a 12, né, isso fica mais claro. A interação do Ayano Koji com os membros da classe A aumentou muito, galera. Então já tava ali, alguns pingos nos is já estavam sendo colocados pra gente
E quando a gente observa isso, se a gente for ver o passado, né, em retrospectiva disso daí, é possível perceber que o autor ele já estava gradualmente construindo essa transição. Mesmo assim, a forma como os personagens da classe A foram introduzidos parecia apressada, mas acabou que no final eu achei que foi muito perfeita. A Arisu ela aceitou essa expulsão e a segunda temporada deixou mais ainda evidente que a escola em si oferecia poucas possibilidades de você ter redenção. Ainda assim, a decisão dela carregava um mistério que pode ser explorado em volumes futuros. Mesmo no final, a Arisu ela conseguiu fazer amigos. Ela não sentia nenhum tipo de urgência em se formar. A vida dela já estava muito bem resolvida, apesar dela ter uma fraqueza clara, a pior capacidade física de toda a escola por conta do problema que ela tem na perna. Mas mesmo assim ela se destacou muito por 2 anos e continua sendo sem dúvidas a rival mais poderosa do Ayano Koji, a mais poderosa que ele poderia enfrentar naquela escola se ela continuasse. Pelo menos por enquanto. Ainda tem novos alunos para aparecer, ainda mais agora. Eles vão para o 3º ano, vai entrar uma turma nova. Então a gente pode esperar coisas boas vindo por aí. Mas objetivamente isso aconteceu porque, apesar de tudo, a Arisu ela não melhorou nem piorou nesses 2 anos. Ela só aprendeu a socializar melhor. Só que o restante das suas habilidades é literalmente o mesmo. O Ayano Koji sabe muito bem disso e por essa razão ele perdeu o interesse em enfrentar ela. Ele decidiu deixar isso de lado, se concentrando em confrontos com outros adversários, como por exemplo o Koenji, mano. O Koenji é um cara que nem de perto mostrou o potencial que ele realmente tem. E o Ayano Koji chegou a dizer que, naquele momento, lutar contra a Arisu não faria sentido para ele. Além disso, a questão do pouco apego, né, que a Arisu tava na escola, ganhar ou perder para ela um exame não fazia sentido, tipo, ela não se preocupava mais com nada. Ela mesma admitiu no momento final que ela sabia dessa realidade, ela já estava virando um ponto fraco basicamente da turma dela, porque era literalmente uma mulher que acreditava muito no que ela poderia fazer e, mano, mandava bala, ela era muito inteligente, ela conseguia vencer facilmente, planejava muito bem. Mas enquanto isso a gente tem Ryuen, a Horikita, a Ichinose, que ainda possuem uma margem de crescimento absurda, como eu disse pra vocês. A Sakayanagi ela não tinha mais pra onde se expandir. Ela já era uma pessoa que batia de frente com o Ayano Koji. E tudo bem, pessoas podem pensar, putz, tirar a Sakayanagi pra literalmente não ter ninguém que bata de frente com o Ayano Koji. Aí é que você se engana, ainda vai vir surpresas mais pra frente. Mas por conta disso aí, né, da Arisu ser uma pessoa que já estava estagnada, ela desistiu do confronto. Ela poderia ter lutado até o final para ganhar, mas ela simplesmente resolveu desistir. Isso foi simples e puramente por escolha dela. Tudo bem, é verdade que parte dessa decisão dela foi influenciada pelos sentimentos que ela tem pelo Ayano Koji, porque ela passou a ficar apaixonada por ele e a gente já viu declarações dela para Ayano Koji também. Só que a realidade é que o único propósito dela na escola era enfrentar ele. Apesar disso, ela desenvolveu um grande apreço por ele com o passar do tempo. Ela viu que o Ayano Koji só foi uma máquina criada e que não tinha os sentimentos que um ser humano deveria ter. E mesmo que a gente não saiba até que ponto esse sentimento seja mútuo aí, a Arisu ela pediu que o Ayano Koji abandonasse algo que para ela não tinha importância objetiva. Assim, a decisão dela de perder de propósito pareceu algo natural, sem exigir muito pensamento ali, muita reflexão nem nada do tipo. Além disso, quando ela agiu dessa forma, a Arisu deixou o Ayano Koji em dívida com ela. Ele reconheceu isso, ele sabe que ele tem uma dívida e sabe que no 3º ano pode ter algo que seja ainda mais espetacular, reservado para os desafios que estão por vir. E assim, finalmente ela foi embora. Ela meteu o pé, a Ayano Koji ficou na escola e o resto é só história, irmão. Estamos esperando agora sair o volume 13, ou melhor, o primeiro volume do 3º ano, pra gente conseguir acompanhar, né? Não seria o volume 13, na real seria o volume 20 e pouco. Mas assim, eu quero muito acompanhar o que vai acontecer a partir de agora. Teremos novos desafiantes pro Kiyotaka entrando no colégio. Além disso, teremos desafiantes antigos mostrando o verdadeiro crescimento deles. A Ichinose foi uma que cresceu pra caramba, teve uma mudança absurda. Ryuen também evoluiu, apesar deles ainda terem muito pra evoluir. Pra mim, os que mais evoluiriam seria a Horikita, porque agora ela vai estar literalmente sozinha na sala contra o Ayano Koji. E o Ryuen, porque o Ryuen ainda tem muito desenvolvimento também. E seriam as melhores tops de classe aí, né? Acho que a desafiante que bateria de frente com o Ayano Koji agora seria a Ichinose por conta de alguns fatores específicos aí. Inclusive, a Ayano Koji já fez ela mulher, né? Quem não viu esse vídeo, dá uma olhadinha na playlist que ele tá lá. Então, galera, é isso. Se você gosta de Classic 1 of Elite e quiser acompanhar mais, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho. É muito importante pra você receber a notificação. Saiu vídeo novo, você já vem correndo acompanhar. Tem muita coisa incrível que vai acontecer ainda. E sempre que tiver algum spoilerzinho, imagens vazadas e tudo mais, eu trago aqui pra vocês, beleza? Tamo junto, beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!